E vem comigo, porque a gente já começa com receitinha deliciosa. Tudo bom, Benedito? Tudo bem, Prazer Tati. recebê-lo. Prazer é todo Obrigada meu. pela presença, viu? Eu que agradeço pelo convite. Que seja a primeira de muitas participações. E eu amei a sugestão da sua torta com creme de tangerina. Faz tempo que a gente não traz essa fruta aqui e é extremamente deliciosa. Ela é deliciosa e é muito pouco usada nas sobremesas, né? Então quis trazer ela justamente para diferenciar um pouco do que a gente está acostumado a comer em casa. E ficou linda a sua apresentação. Obrigado. Eu fiquei curiosa, essa decoração que você fez, você usou o quê, Benedito? Eu usei um twilly. É um biscoito, é uma massinha de biscoito. Que legal. Que ela não tá na receita da torta, mas eu vou divulgar ela hoje no meu Instagram. Bacana, depois a gente divulga os seus Sim. contatos. Eu olhei assim, me deu a impressão de ser alguma fruta, sabe? Cristalizada, mas é uma Parece massinha. uma casca, né? É, parece a uma intenção casca. era essa, imitar a casca da tangerina quando a gente descasca ela, sabe? Sei, Que a gente faz conseguiu. as voltinhas. Era essa a Mas intenção. esse aí é um biscoitinho, então. É um biscoitinho com um pouquinho de açúcar cristal em cima. Ficou linda a decoração. Parabéns. Muito obrigado. Como é que você chegou nesse resultado, então? Massa Vamos e creme, lá. como é que você monta? A gente são 3 passos. A massa, o creme de confeiteiro com suco de tangerina e uma geleia de brilho por cima. E em volta eu usei o próprio recheio com um bico de confeitar para poder decorar. Ah, legal, que Mas tiver aí- ali uma bordinha, né? Isso, a bordinha eu fiz com o próprio recheio, que ele fica um pouco mais firme. Perfeito. Então, massa, creme e geleia brilhante. Isso, então vamos começar pela massa, porque a gente vai precisar assar, então ela leva um pouco mais de tempo. Tá. Então o que a gente vai colocar? Já vai misturar os ingredientes secos, a farinha de trigo e o açúcar refinado. A gente pode misturar com a mão mesmo, eu acho até mais fácil. A mão de confeiteiro tá sempre limpa, viu, gente? E aí, segundo passo, a gente já entra com a manteiga gelada. É importante a manteiga estar gelada, porque o calor da nossa mão já vai derreter ela um pouquinho enquanto a gente mistura. Então, o primeiro passo é fazer uma farofa meio grosseira mesmo, com a manteiga, o açúcar e a farinha. 200 gramas da farinha de trigo, 100 gramas do açúcar refinado, Isso. 30 gramas da manteiga gelada. Exatamente. Então, a gente faz uma farofa grosseira com tudo isso. Em seguida, a gente coloca um ovo. É uma massa básica, você pode trocar os recheios e fazê-la da forma com que você quiser. Eu prefiro quebrar o ovo fora, justamente para não correr o risco de ter um ovo podre e a gente perder a receita. Todos os ingredientes. Já perde tudo, né? Então aqui, adicionou o ovo, a gente precisa de uma massa única. Então a gente vai sovar ela, mas não tanto, porque a gente não quer desenvolver o glúten dessa massa. Então a gente sova o suficiente para virar uma massa única. Ela vai grudar um pouquinho na mão, no começo sim, mas depois é simples de tirá-la. Então a gente faz isso. Deixa eu só. Fique à vontade. Legal. Então, reforçando os ingredientes para massa, 240 gramas da farinha de trigo, 100 do açúcar refinado, 30 gramas da manteiga gelada, um ovo e uma pitadinha de sal também, Uma que a pitadinha nossa de já estava sal. misturada com a farinha de trigo. Isso. O sal é justamente para não deixar a massa tão doce e ele ajuda também no processo de cocção, Tá. nas reações químicas que acontecem na massa. E aí, feito isso, a gente deixa ela de 10 a 15 minutos na geladeira, depende da sua geladeira, da potência, justamente para estabilizar o glúten. Tá. Porque como a gente vai abrir ela na forma, se o glúten estiver desestabilizado, ela vai retraindo conforme ela vai assando. Então a gente deixa ela uns 10, 15 minutinhos descansando, Antes de colocar antes de abrir a massa na forma. Ela fica dessa forma, ó. Já desgrudou, né? Do fundo Já do nosso desgrudou. bolo. Do bowl, da mão. E aí, fez isso, a gente coloca ela 10 minutinhos na geladeira Para descansar. para descansar antes de abrir. Então, nossa primeira etapa foi concluída. Enquanto a nossa massa descansa, a gente vai iniciar, então, a preparação do nosso creme. E hoje uma opção do creme de tangerina aí, saborizando a nossa torta. Uma torta que ficou com uma cara ótima, essa decoração linda aí, feita pelo chefe Benedito. Hoje, pela primeira vez no nosso programa, chefe Benedito de Campinas, né, De chefe? Campinas, isso mesmo. Então Quer vamos lá. guardanapinho, chefe? Eu quero, por favor. Então o creme também ele é simples, é um creme de confeiteiro, só que no caso a gente substitui uma parte do leite
por uma parte de suco de mexerica. Tá? Então, o primeiro passo são as 2 gemas que a gente vai misturar com açúcar refinado. E vai mexer com fouet mesmo, não precisa de uma batedeira. Porque a gente não precisa de ar, a gente só precisa que eles se misturem e fiquem um pouquinho esbranquiçados, forma-se um creme. Chegando nesse ponto já tá bom. São 2 gemas. São 2 gemas. E 75 gramas do açúcar refinado. Isso mesmo. Chegando nesse ponto, que ele já fica um pouco mais esbranquiçado, a gente coloca o amido, que é o que vai dar firmeza junto com a gema pro recheio. Pouquinho só de amido, 20 gramas. Isso. Equivale a uma colher bem cheia? Uma colher cheia de amido, né? é o suficiente. Uma colher bem cheia de amido. Eita. Opa, Pulou. faz parte. Quando tem farinha, né? Não tem jeito. Não tem como. Amido. Ó, a gente só mistura o amido, o suficiente para ele se dissolver e não ficar aquelas pelotinhas de amido na receita. Tá. Em seguida, a gente já pode adicionar os líquidos, que aí são 150 ml de leite integral e a outra parte, mais 100 ml de suco de tangerina. 150 de leite, 100 do suco da fruta. Que também pode ser trocado, tá? Por qualquer outro suco de fruta que vocês queiram fazer em casa. Só não aconselho muito usar esse creme para fazer um recheio de limão, porque o limão vai talhar o leite quase que imediatamente. Então é preferível uma fruta menos ácida. Suco de tangerina, a gente está usando aqui a mexerica. Poderia colocar aquele suco de uva integral aí, chefe? Pode ficar sim. Gostosa, né? Uma torta de uva, gente. Vai ficar bom. Com certeza. Dá pra usar depois algumas uvas em cima para decorar? Até por baixo do gel. E aí colocar o gel em cima, a durabilidade da fruta é maior. Boa dica. Ela fica bem mais legal. E aí agora a gente leva pro fogo, até ele engrossar. Que também é um processo um pouco rápido para ele engrossar. Tem que Esse ficar já de tá olho. quente, acho. Esse já tá quente. Então, para o nosso creme, recapitulando, usamos 2 gemas misturadas com 75 gramas do açúcar. Isso. Misturou bem, acrescentamos 20 gramas do amido, que equivale aí a uma colher bem cheia de amido. Misturamos mais esses ingredientes, acrescentamos os líquidos, 150 ml do leite integral, mais 100 ml do suco de mexerica. Mexeu, vai tudo para a panela. Isso. Depois dá para colocar também raspas. Pode colocar raspas também. Ou até alguma essência que a pessoa queira colocar, uma essência de laranja. Tá. E aí a gente mexe até ele engrossar. Até ele encorpar. Isso. E às vezes ele não vai encorpar tanto na panela, mas como ele vai ficar na geladeira até esfriar, ele termina de firmar na geladeira. Certo. Fogo médio, mexendo sempre, para não empelotar. Aqui tem que esperar o tempinho para ele encorpar, né, chefe? Tem. Deixa eu já desligar. Peraí. Aí, desligou. Ele chega rapidinho. Nossa, deu o quê? Uns 2 minutinhos? Por aí. 3 no máximo, É né? só o tempo do amido e as gemas cozinharem, Tá. aí ele já chega no ponto. E a gente tira nesse ponto, porque ele vai engrossar ainda mais na geladeira. Perfeito. Depois de frio, ele A gente vai só mostrar a imagem de Ok. cima, gente. Olha só o ponto. Percebemos, né, que os ingredientes estão bem misturados. Ele começou a encorpar. A gente já tira. E como eu mexi sem parar, ele fica um creme bem liso. Bem bonito. Sim, e aí agora a gente tem que reservá-lo e deixar na geladeira até que ele esfrie. Talvez uns 20 minutos até. Coberto com papel plástico, um plástico filme, para não formar aquela peliculazinha em cima. Se na hora que a gente for rechear a torta, vai ficar com pequenos gruminhos. Tá. No caso, a gente tem um pronto na geladeira também. Ah, eu vou pegar. Tá aqui? Sim. Temos uma massa também. A gente já descansou os 10 minutinhos. Ai, que bonito esse é o creme. e essa é a massa. E a massa? Massa descansada. Massa descansada. Creme encorpado. E creme pronto. Os dois estão prontos para serem usados já. Então a gente vai deixar o gel por último, porque o gel a gente consegue usar ele quente.
porque legal. como o recheio está gelado e a massa também, fica fácil para colocar o gel. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir a massa. A massa tem duas opções para abrir. Você pode enfarinhar a bancada e abrir ela com um rolo e passá-la para cá, que aí precisa de um pouquinho mais de habilidade para ela não se quebrar toda. Tá. Ou então, como a dona de casa faz em casa mesmo, abre um pouquinho com a mão e vai acomodando com os dedos. Essa tem que ser em forma de fundo removível, né, Benedito? Sim, tem que ser em forma de fundo removível, porque como a gente vai assar a massa sem recheio, corre-se o risco de quando desenformar a massa que partir no meio. Então a gente tem que abrir ela numa forma de fundo removível. E não deixar tão fina as bordas, tá? E essa forma que tem as ondulaçõezinhas, se a gente deixar muito fino, ela vai grudar. Tá. Na hora de tirar vai ser mais complicado. O chefe Benedito permanece conosco, estou muito feliz com a presença dele no nosso programa, trazendo hoje uma receita bem bacana, achei super diferente, é uma torta, mas foge daqueles recheios tradicionais que a gente está acostumado a fazer em casa. Hoje o chefe usou a tangerina, né, a mexerica, é uma fruta que eu particularmente amo e aí tem essa proposta linda de decoração também. Amei a bordinha que o chefe fez ali na torta, usando o próprio creme e essa decoração que ele faz com biscoitinho, uma bolachinha, mas que lembra muito a casca, né, da fruta cristalizada. Ficou muito bonito, parabéns. O recheio que a gente usa na torta, se deixar ele um pouquinho mais firme, a gente consegue fazer essas bordinhas em volta, com bico de confeitar mesmo. Perfeito. Aqui, gente, a nossa torta, olha, a massa já está aberta na forma, tem que ser forma de fundo removível. Isso. E aí, nesse ponto, vai pro forno. Isso, a gente faz até uns furinhos Tá. para que não forme bolhas embaixo da massa. Quanto tempo de forno? 15 minutos. Rapidinho. Rapidinho, é uma torta rápida de fazer. Não parece, né? Porque ela tem um acabamento bem bonito. Sim, é. Mas Dá a ela impressão é que rápida. ficou ali horas e horas, Horas. né? Mas não, Imagina, gente. rapidinho. Ela fica linda e a preparação é rápida e fácil. Então aqui vai 10, 15 minutinhos de forno, fura, ali a gente já tem uma pronta, A gente né? já tem uma pronta. Ela tá até furadinha já Tá. e sem bolha nenhuma. Então é importante deixar tudo frio para poder fazer, justamente porque se a gente colocar o recheio quente aqui, a massa vai ficar um pouco mole e talvez ela desande rápido. Tá, Então a gente tem o recheio frio e a massa fria. perfeito. Então vamos lá, o recheio ficou um tempo na geladeira, a gente já consegue colocá-lo aqui e distribuir. É importante não deixar ela de recheio até em cima, porque senão quando a gente colocar o gel, ele vai vazar para fora da torta. Depois de um tempo o amido vai gelar e vai formar uma geleiazinha. Tá. Mas na hora ele corre o risco de escorrer. Então, vamos lá. Quanto tempo na área já, Benedito? Faz Com confeitaria? 5 anos que eu me 5 formei anos. e trabalho na área. Benedito Agora, participando do Mulher.com. Benedito já participou também no programa, né, da GNT, na TV a cabo, Que Seja Doce. Qual que dá mais friozinho na barriga? Lá gravado, mas lá é competição, lá né? é competição. Ou aqui ao vivo? Acho que os dois dão um friozinho na barriga. Os dois, Benedito. Mas a competição é um pouco complicada, né? Porque tem aquela Tem a questão, né? tensão. Os desafios e... Tem os outros participantes, todo mundo convivendo junto durante a gravação. E na hora do É jurado, estranho. né, da Do nota, jurado. escolher, é algo que a gente tem que administrar, né, muito Pois bem. é. Mas que ter. bom, acredito que, né, tanto essa sua participação no Que Seja Doce, como essa aqui no Mulher.com, e tenho certeza muitas outras que você vai ter no decorrer da sua carreira, Se Deus quiser. tudo acrescenta, tudo soma, Sim. né, e são experiências que você leva pra Que vida. a gente leva pra vida toda e pra carreira também, né? Com certeza. É muito bom. Então vamos lá. Recheada. Recheada. A gente não precisa deixar ela totalmente lisinha, porque esses picozinhos, a geleia de brilho, ela esconde. Perfeito. Então ela Vamos fazer fica a geleia? Vamos ligar aqui de perfeitinha. novo? Vamos lá. Então primeiro, eu vou diluir aqui fora o amido no suco de tangerina. Então, agora, para a geleia, nós vamos usar 200 ml do suco da mexerica, 20 gramas do amido de milho, que equivale a uma colher bem cheia, né, de amido. E depois a gente acrescenta 200 gramas do açúcar refinado. Isso, agora eu coloco todo o açúcar.
Primeiro dilui o amido, depois acrescenta o açúcar. E agora a gente vai pro fogo. Quando a gente mistura o amido, ele fica branquinho assim mesmo. Tá. E aí, conforme o amido vai cozinhando, ele vai dando aquele aspecto de brilho, de gel. Legal. Vai ficando transparente. Vai ficando translúcido. Translúcido, né? Termo correto. E aí você não precisa mexer tanto, mas quando começar a levantar a fervura dos lados, dá uma mexidinha pra cozinhar por um todo. Torta de tangerina. E também se quiser colocar, por exemplo, cortar umas fatias da própria fruta, da tangerina. Sim. Esse seria o momento ideal para colocar. Coloca uns gominhos de tangerina e depois coloca o gel por cima. Depois cobre com essa Isso. geleia. Ele fica bem bonito também. Eu vou aproveitar esse tempinho que tem que ficar aqui no fogo, vou e volto correndo, Tá tá? ok. Que tá se aproximando aqui a hora que eu mais gosto, que é a hora de experimentar. De provar. Eu sempre brinco aqui, Benedito, que a gente aprender receitas é uma delícia, né? Mas poder prová-las É a é melhor ainda parte. melhor, né? Já chegamos no Ai, ponto olha como ideal. mudou, já está translúcido, Já né? está translúcido, a gente já consegue o efeito que a gente queria. Já pode até tirar. Chegando nesse ponto, a gente já tira do fogo Já vou desligar, tá? para que ele não reduza muito, senão ele fica um pouco grosseiro. Como nosso recheio está gelado, a massa também, a gente já pode colocar o gel, porque a gente vai espalhando ele aos poucos, então não é um calor muito agressivo que a gente vai colocar de uma vez. O gel pode estar quente. O gel pode Massa estar e quente. creme não. Massa e Massa e creme creme tem não. que estar frio pra gente poder montar E sem como o creme não comprometer. tem manteiga, ele não vai derreter com o gel quente também. A gente pode ir colocando. Depois que resfria, fica ainda mais brilhante, né? Fica ainda mais brilhante. E aí, antes de servir, você recomenda deixar no mínimo quanto tempo na geladeira, Benedito? Ela não precisa de muito tempo na geladeira. Eu acho que uns 30 minutos é o suficiente para o gel firmar, porque se a gente cortá-la agora, o gel vai escorrer. O recheio não, mas o gel sim. Então, pelo menos uma meia horinha na geladeira é importante para a gente conseguir ter um corte bonito. Cortar e conseguir ver as 3 camadas. Perfeito. Então, essa Prontinho. depois a nossa é só ir pra geladeira. Já temos aqui uma pronta. Aqui, gente, o Benedito, ele colocou também, tá vendo? No entorno aqui da nossa torta, o mesmo creme, tá? Do recheio da torta, ele colocou nas laterais, fazendo a bordinha. Esse biscoitinho aqui, como é que você fez? Que eu fiquei curiosa, Benedito. É uma massinha, É uma massinha do é um quê? biscuit. Sabe aquela massinha que a gente usa, que o pessoal usa nos cones de sorvete? Sei. É a mesma massinha. Ah, é a massinha de cone de sorvete. Isso, é um biscuit. Só que aí eu fiz ela, ao invés de fazer o redondinho e colocar no formato de um cone, eu fiz uma tirinha e dei o formato com 2 caninhos de alumínio mesmo. Nossa, ficou lindo, lindo, lindo. Bom, Agora a melhor hora, eu vou só apoiar ela na mesa. tá ok. Eu vou pedir, por favor, Benedito, para você me servir. Ai, que delícia, gente. Hoje torta de mexerica, torta de tangerina. Lembrando que a gente usou, então, o suco da fruta. E você pode, se não gostar da tangerina, usar o suco de uma outra fruta, tá? O ideal é que não seja uma fruta muito ácida, por exemplo, como o limão. O limão aqui não daria muito certo. Exato. Porque Nessa vai versão, matar. né? Nessa torta. Aí o corte dela fica muito bonito. E a gente percebe que tá bem firme, né? Olha, tanto o creme quanto essa geleia. Deixando pelo menos aí meia horinha na geladeira. Agora é a melhor parte. Ficou linda. Vamos ver se tá gostosa? Vamos lá. Hora do júri. Aprovada. Benedito. Que delícia. Ups, Que bom. tem faquinha? Não tem faquinha, a gente vai com o dedinho ali, ó. Dando aquela ajudinha. Ela fica Maravilhosa. suave, né? E não é tão doce. O doce está mais no gel do que nas outras partes em si. Que delícia. Que bom, Tati. Fico feliz que tenham gostado. Nossa, muito boa. Benedito, como é que o pessoal te acha?
Então, Quem quiser aí acompanhar suas receitinhas, acompanhar seu trabalho, você tem Facebook, Instagram? tenho. O meu Instagram é fácil de achar, é chefe sem o E, Benedito Terci. Terci é T-E-R-S-I. TE, R-S-I. a gente vai pôr os contatos no vídeo Isso. também. É onde eu divulgo a maior parte dos meus trabalhos, das minhas aulas, né? Tem uma agendinha de aulas e cursos programados. Ah, legal. Você é de Então, lá- Campinas, né? Sou de Campinas. E a receita do twillyzinho, da decoração, eu vou colocar também no meu Instagram hoje. E vou marcar o programa. Então quem Desse quiser... biscoitinho, né? Do biscoitinho. Ainda coloquei uma fotinha de como fazer o formato. Então vocês podem Ok. prestigiar, tá bom, gente? O trabalho... Eu tô aqui, ó. E acabou, viu, diretora? Olha que bonito. Bom, eu se sempre brinco aqui. acabou- Ó, e tem esse tá rebelde. E eu fui ali com o dedinho. Eu brinco sempre aqui, Benedito. Quando eu era criança, minha avó sempre falava, quando eu ia na casa de alguém, que eu não podia deixar comida no prato. Que era falta de educação, que eu tinha que comer tudo. Aí eu levo isso pra vida, entendeu? Então tá aqui, ó, diretora, mais uma missão aqui cumprida, com sucesso. E quem faz fica mais feliz ainda quando vê o prato limpo, né? Que delícia. Parabéns, Benedito. Obrigado, Esse Tati. creme de mexerica ficou sensacional. Amei recebê-lo. Espero que volte em outras oportunidades, Obrigado. viu? Sucesso pra você. Obrigado. Pra nós. Arrasou. Parabéns pela apresentação e pelo sabor.